E aí, pessoal, vamos falar de Grenal, o caminho do Grêmio para o Grenal, o que está sendo dito, pensado e principalmente qual é a estratégia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Hoje, durante a manhã, não teve vídeo, por quê? Porque a gente estava lá na Marquespan, patrocinador dos donos da bola, e passou a manhã inteira conhecendo a fábrica, e por isso não postei o vídeo pela manhã. Nós fizemos um Donos da Bola muito especial de lá. Mas agora é preciso falar do Grêmio e de como o Grêmio vai se posicionar para o Grenal. O que foi pensado, o que foi dito e como que o Grêmio vai construir a sua estratégia. O Grêmio ontem, após a derrota, dura derrota, a gente já falou na live muito sobre isso, abatido que a gente ficou, todo gremista ontem de alguma maneira se sentiu tocado pela dura derrota. O Grêmio fez um bom primeiro tempo, depois conseguiu empatar, mostrou valência sim, e a partir do jogo de ontem criou uma série de novas situações para o Grêmio tentar absorver. Quando a fase não é boa, é preciso sempre posicionar o seguinte: tudo é adaptação, tudo é também a construção de como o Grêmio pode trabalhar. Tudo. Não se tem um time definido. Então, quando se passa por um jogo como o que o Grêmio passou ontem, é óbvio que novas verdades se posicionem, é óbvio que novas situações se coloquem. É óbvio. O Grêmio tem dúvidas para o Grenal? Tem, mas você vai entender o caminho a partir das palavras de Denis Abraão e também do técnico Wagner Mancini. Por quê? Porque o Wagner Mancini gostou demais do que viu ontem. Olha o que ele abre dizendo, vocês peguem uma parte apenas do que ele falou. Fomos mais agressivos, marcamos melhor, jogamos mais no campo de ataque, não tivemos oscilações durante o jogo. Foi um jogo tenso, mas o desempenho foi bem superior àquilo que a gente tinha feito até então. Abro com isso para dizer o quê? O esquema do primeiro tempo do Grêmio, com 3 volantes, com Rafinha, com Cortez, com Borja e com 2 homens agudos, fez sim o treinador ficar muito satisfeito. Continuando, o Grêmio começa a ter a cara daquilo que eu quero, diz Mancini. Um time agressivo que marque alto e que tenha na marcação mais pressão. Além disso, transição e saída de contra-ataque. Neste quesito, vi um Grêmio muito superior aos outros jogos. O que teve de diferente em relação aos outros jogos? E aí eu pego como exemplo o Mancini. A principal diferença, o meio com Jean-Pierre e a forma mais cadenciada de jogar. Isso aqui está descartado. A outra coisa, o Grêmio teve com o Mancini, o Grêmio teve Diego Souza na frente e não a volúpia de Borja. Por quê? Porque Borja, além de jogar, de brigar lá pela bola, ele também é um marcador. Então nós temos 2 pontos aqui, o Jean-Pierre e o Diego Souza, que me parecem descartados nesse momento. Além deles, a outra grande modificação é Alisson. Por quê? Porque jogou Ferreira e porque jogou Douglas Costa. Inclusive, falei na live, Douglas Costa fez o melhor jogo dele para mim. Foi muito bem, jogou demais o Douglas Costa. Então, essas são as primeiras posições. Ele perguntado sobre os 3 volantes, e olha que interessante, foi o fato de enfrentarmos um time de transição, que joga em alta velocidade. Queríamos reforçar a marcação do setor de meio, tendo superioridade de marcação, mas não ausentando do aspecto ofensivo. Quem é que joga com transição? O Internacional. Os 2 médios do Inter, o próprio Edenilson e o Patrick. Transição. O que tem aqui? Um indicativo de que o Grêmio pode posicionar 3 volantes com 2 extremas e com Borja. Essa é a leitura desse início de trabalho. Tem uma questão que ficou em dúvida. Por quê? Porque aos 34 do primeiro tempo o Grêmio perdia o jogo, o Mancini tirou o Vijaçante. Você vai lembrar disso. Ele tirou o Vijaçante. E essa substituição
que eu inicialmente imaginei que pudesse ser por uma questão física, no caso médica, ele justificou dizendo: foi quando começamos a perder o meio, fruto do meio campo formado por Thiago Santos, Lucas Silva e Vijaçante, que possuem a mesma característica. Ou seja, ele se contradiz um pouco em relação ao que ele gostou. E ali ele bota Campaz como um meia armador. E aí ele diz: as duas opções foram boas, seja a escalação com 3 volantes ou o meia armador. E aí ele fala de Campaz, que para mim é a dúvida. Ele diz: o que falta para Campaz ser o titular absoluto? Acho que falta jogo. Campaz é dotado de uma qualidade técnica interessante e falta exatamente aquilo que talvez agora o Grêmio tenha: jogos seguidos, ou seja, ritmo de jogo para Campaz. E aí está a dúvida. E aí está posta a dúvida. Você vai perguntar: pô, tem outras dúvidas, César? Não, até acho que tem algumas outras discussões. Mas dúvida é nesse sistema. É nesse sistema. O Grêmio vai reforçar e se preocupar com a força da transição do Inter? Ou o Grêmio vai tentar desde o início proporcionar o jogo, tentar ser propositivo com a figura do Campaz? Me parece óbvio que o time tem Chapecó escalado no gol, foi muito bem ontem. Jeromel, Kahneman, Cortez, vou explicar por quê. Thiago Santos e Lucas Silva. Lucas Silva que fez um grande jogo. Aí, Vijaçante ou Campaz? Sinceramente, para mim, Vijaçante. Não tem discussão que ele vai com 3 volantes. Aí, Douglas Costa, Ferreira e Borja. Quem faltou, ele vai dizer: pô, César, esse teu time tá faltando um, sim, o lateral direito. Por quê? Porque o Wanderson ontem não jogou porque sentiu. E aí o Grêmio fez a opção por ele não jogar, o risco de lesão, ele que teve uma espécie de contratura. O que indica isso? Eu acho que vai Rafinha pro Grenal também. E aí o Grêmio teria o Chapecó, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Cortez, Thiago Santos, Lucas Silva, Vijaçante. Douglas Costa, Borja e na esquerda o Ferreira. O Grêmio teria como meninos o Chapecó e o Ferreira e um time recheado de cascudos para fazer o enfrentamento com o Internacional. Me parece que essa é a lógica natural desse processo e pelo que pensou e pelo que achou e como viu o jogo, o técnico Mancini e também o vice de futebol, que falou muito na mudança de atitude, indica que o caminho está posto e nós vamos ter basicamente isso no Grenal. Espero muito sucesso do Grêmio, nós vamos torcer e a partir de agora só se fala em Grenal por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.